Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson de novo e hoje nós vamos dar uma aula bem rapidinha sobre proteção radiológica. Preparei para vocês uma revisão sobre a portaria 453, que é o dispositivo legal que melhor e maior versa sobre proteção radiológica no nosso país. É uma aula bem teórica, por isso eu vou tentar ser o mais breve possível, pelo menos vocês terem noções de como as coisas são regidas no nosso país para limitação de dose, tanto para profissionais quanto para demais pessoas que podem eventualmente ser expostas. Portaria 453 começa dizendo que o princípio básico para a utilização da radiação ionizante é a justificação, ou seja, o benefício tem que superar o risco. Proscreve o uso de radiações ionizantes nas seguintes situações: não é permitido usar radiação para fins empregatícios e periciais, não é permitido rastreamento em massa, exceto se houver um benefício comprovado pelo Ministério da Saúde, não é permitido para exame de rotina para fins de internação, e também não é permitido para pesquisa, exceto se justificável. Em termos de exposições ocupacionais, existe a resolução da Comissão Nacional de Energia Nuclear, número 12, de 1988, que é o que até hoje vale no nosso país. A dose efetiva média anual a que um trabalhador no setor de radiologia pode se expor não deve exceder 20 milisievert em qualquer período de 5 anos consecutivos e num único ano não pode exceder 50 milisievert. A dose equivalente anual não deve exceder 500 milisievert para extremidades e 150 milisievert para cristalino. Simplificando então, em um ano, um trabalhador não pode receber mais do que 50 milisievert e se você pegar a média em 5 anos consecutivos, não pode exceder 20 milisievert. Quando a gente está analisando somente as doses por região do corpo humano, as extremidades não podem receber mais do que 500 milisievert por ano e o cristalino, que é uma das áreas mais radiosensíveis do corpo humano, não pode receber mais do que 150 milisievert. Em termos de gestante, quando uma mulher que trabalha no setor de radiologia acaba ficando grávida, ela deve notificar imediatamente o titular do serviço, assim que tiver conhecimento da gestação. Ela não necessariamente precisa ser afastada, mas tem que ser tomado cuidados para proteger o feto. A dose é sempre calculada em relação à superfície do abdômen da paciente. O paciente não deve receber mais do que 2 milisievert ao longo dos 9 meses de gestação. E o objetivo é que o embrião não seja exposto a mais do que 1 milisievert de dose adicional. Obviamente, o embrião, assim como todos nós, está sujeito a uma radiação de fundo, que energia cósmica, energia na Terra nos atinge. Porém, a estimativa é que se o abdômen estiver protegido até 2 milisievert, o feto não vai receber mais do que 1 milisievert. E isso é uma dose relativamente segura. Falando em termos de menores de 18 anos, indivíduos entre 16 e 18 anos que têm interesse em trabalhar nessa área. Está proscrito, eles não podem trabalhar com radiação ionizante, exceto se eles estejam num regime de treinamento, um regime provisório. Os limites para eles são ainda mais estreitos. A dose efetiva anual para eles não pode ultrapassar 6 milisievert, ao passo que o adulto, como a gente viu, é 20 milisievert. E a dose equivalente anual de 150 milisievert para extremidades e 50 milisievert para cristalino. Então perceba que aqui também é menor do que no adulto. O adulto pode receber 500 milisievert de extremidades, o adolescente 150. O cristalino do adulto pode receber 150 milisievert no ano, o adolescente no máximo um terço disso, 50. Menores de 16 anos, mesmo sejam menores aprendizes, não podem, sob circunstância alguma, receber exposição ocupacional à radiação ionizante. A resolução da Comissão Nacional de Energia Nuclear também fala em relação ao público geral, que são os indivíduos que não estão expostos à radiação ionizante no seu ofício. Esses indivíduos do público, decorrente de qualquer prática, não podem exceder 1 milisievert de dose efetiva anual. E a dose equivalente para cristalina e extremidades seria 10% da dose dos trabalhadores habituais. Lembrando que dos trabalhadores é 500 milisievert para extremidade e 150 para cristalino. Quando está sendo construído um setor de radiologia, é importante que os ambientes sejam, desde a planta, já separados em áreas controladas e áreas livres. As áreas controladas são aquelas em que os materiais que produzem radiação ionizante efetivamente estão e onde a radiação pode alcançar. E nesses locais é tolerada uma dose máxima de 5 milisievert ano. As áreas livres seriam os locais de espera, os locais onde outros profissionais que não trabalham no setor estariam circulando também. E nesses pode ocorrer uma exposição de até 0,5 milisievert ao ano, que seria equivalente mais ou menos à dose ambiente, aquilo que todos nós recebemos no nosso cotidiano.
O dosímetro é um equipamento de proteção individual que todo trabalhador de setor de radiologia deve utilizar. Serve para medir a dose efetiva mensal, então mês a mês o dosímetro tem que ser trocado. O nível de registro mensal do dosímetro é 0,1 milisievert. Então, no cálculo da dose anual, abaixo disso é considerado zero. Então, se vier zero algum dia, se você tiver curiosidade de ver a leitura do seu dosímetro, se vier zero, não significa que foi nulo, significa que foi abaixo de 0,1 milisievert, que é praticamente desprezível, então. Qualquer mês que o dosímetro apontar mais do que 1,5 milisievert, é necessário providenciar uma investigação para tentar entender o que aconteceu. Qualquer dose mensal acima de 3 décimos do limite anual deve comunicar à autoridade sanitária competente para buscar fazer adequações no ambiente para evitar que isso se repita. E qualquer dose efetiva maior que 100 milisievert necessita uma investigação especial e o empregado tem que passar por uma dosimetria citogenética para ver se houve algum tipo de impacto mais sério de ordem biológica, decorrente provavelmente de algum acidente ou algo do tipo, porque 100 milisievert é uma dose bastante considerável. Como a gente viu, é o dobro do limite anual, que é 100 milisievert, 50 milisievert. E os registros da dosimetria têm que ser mantidos por pelo menos 30 anos após o fim da atividade. Então, mesmo que o funcionário seja demitido ou saia do setor, por questões legais é preciso manter os registros para caso haja algum tipo de contestação futura, o serviço ainda tenha tudo documentado. O acompanhante é aquela pessoa que não vai se submeter a um exame de imagem, que está somente trazendo alguém, por definição, é uma pessoa desvinculada da atividade profissional, e esses não podem receber nunca mais do que 5 milisievert ao longo do procedimento. Por exemplo, uma mãe que precisa ficar com uma criança na sala, porque a criança está muito agitada e tudo mais. Obviamente, ela vai ter que usar um avental de chumbo, com pelo menos 0,25 mm de espessura, e a dose que ela vai receber ao longo do todo procedimento não pode ultrapassar 5 milisievert. Se todas as medidas forem tomadas, dificilmente vai ultrapassar mesmo. A instalação de equipamentos também é regida pela Portaria 453. Todo novo serviço de radiodiagnóstico vai precisar de alvará emitido pela autoridade sanitária e de 2 em 2 anos esse alvará tem que ser renovado, para ter certeza que as medidas de proteção ainda são tomadas. Toda a questão de arquitetura e os métodos de proteção radiológicas têm que ser aprovados por um especialista na área, geralmente um físico ou um engenheiro que tenha certificação em radiodiagnóstico para fins médicos, com exceção das unidades somente com equipamentos móveis ou endoral. Então, as pequenas clínicas de odontologia ou pequenos hospitais que apenas têm equipamentos móveis estão dispensados dessa burocracia. Todo o serviço de radiologia tem que ter também um programa de proteção radiológica bem definido, onde vai ter a relação de todos os funcionários, com a carga horária, a atividade que exerce e tudo mais. Tem que ter já uma sistemática de proteção e registro de acidentes, para quando eles ocorrerem já estiver tudo bem esquematizado. A descrição das vestimentas de proteção individual e também se comprometer a fazer o treinamento anual de operação de equipamentos, uso do dosímetro, explicar para todos os funcionários anualmente a importância das medidas de radioproteção. Os responsáveis por esse serviço de proteção radiológica, o grande nome é o supervisor de proteção radiológica de radiodiagnóstico. É necessário nomear também um responsável técnico, que precisa ser ou um médico ou um odontólogo, e esse se torna responsável pela manutenção das tabelas de exposição para cada equipamento de raio-x. Para ser responsável técnico é preciso que o indivíduo tenha uma certificação de qualificação emitida por um órgão de competência ou por um colegiado profissional, como por exemplo o Colégio Brasileiro de Radiologia. E todo hospital tem que ter um comitê de proteção radiológica, formado no mínimo pelo supervisor de proteção radiológica, um representante da direção do hospital e um médico especialista de cada uma das unidades que fazem uso das radiações ionizantes. E é isso, pessoal. Um pouquinho teórico, mas é importante que vocês busquem entender pelo menos esses limites de dose, que vira e mexe podem ser perguntas de prova também. Muito obrigado.